Estamos ao vivo aqui pela TV Evangelizar. Ao vivo porque estamos vivos. Esse programa foi gravado e nós estamos agora entrando no ar, junto com o canal Padre Joãozinho no YouTube, entrevistando pela terceira vez o cantor e psicólogo, comunicador, apresentador e escritor, Diego Fernandes. Tudo bem, Diego? Tudo bem, padre, estamos aqui. Depois de falarmos aí sobre a Igreja é Jovem, este seu livro, né, que conversa aqui com o meu livro da querida Igreja Católica, falamos do Amor de Verdade, que foi um programa maravilhoso, que passamos por vários aspectos, inclusive existenciais, né, da sua vida, e depois filosóficos e antropológicos. Agora, chegamos no terceiro programa, o último programa desta série com o Diego Fernandes, para falar sobre um desafio de hoje, que é o equilíbrio. Você trabalha para isso como psicólogo, não é? Claro que você procura na música, em tudo, esse equilíbrio, não é? Eu chamaria esse programa, o rema, né, a palavra geradora de serenidade radical, porque quando eu vejo o Diego, que num programa que se confessou como portador do transtorno de déficit de atenção, ou seja, TDAH, né? Depois que busca a verdade do seu casamento, que não existiu, ou se existiu, a igreja vai ter que dizer, estamos diante de uma pessoa radical. Você é visto, não sei se te interessa saber como as pessoas veem, ou como eu vejo que as pessoas te veem, você é visto como uma pessoa que não tem papas na língua. Você fala o que pensa nos bastidores e em cima do palco. Quando alguém convida Diego para cantar, é porque sabe que ele vai falar, pronto, falei, né? Ao mesmo tempo, você não cai do muro, você é tido como aquele que não é de direita nem de esquerda, muito pelo contrário, você fica no centro, ou seja, você está no ponto de equilíbrio, né? Mas não é indiferente, aquela taraxia grega, né, da imperturbabilidade. Não, falou, Diego responde, né? Como que é isso, juntar radicalidade com serenidade? Raízes e asas. Você falou de psicologia. O nome do meu consultório de psicologia é Equalize. Equalize com 2 Zs. Esse é o nome do seu consultório. Eu achava que era da produtora de shows. Equalize. A produtora, ela tem um nome de Ponte, porque assim, a Equalize é um nome fantasia da Ponte Produções. Porque eu quero ser ponte. Quero ser ponte, quero juntar as pessoas, quero pegar esses extremos, né, esses contrários. Então eu peguei na raiz aqui o negócio. Exato, com certeza. Eu até coloquei aqui, Equalize, equalizar a vida, equilibrar a vida. Existe uma diferença muito grande entre mornidão, que daí o morno Jesus vomita. O senhor falou sobre se posicionar. A pessoa que não se posiciona com medo de uma situação XYZ, e a pessoa que tem filtro, que faz, por exemplo, até defesa da fé, uma apologética, mas aí não esquece da ética. Uma pessoa que fala no próprio nome, tem coragem de falar de questões pessoais, eu falo disso, porém, eu tenho que lembrar que eu sou um músico católico, então eu tenho não é um nome a zelar, mas uma igreja a cuidar e também a zelar. Não é o meu nome, é o nome da igreja. Por isso a gente sentiu com a igreja. E eu acredito muito nessa coisa do equilíbrio. O meu tema o meu TCC de filosofia foi a virtude em Aristóteles. Virtude. Então, essa questão virtus in medio est. Virtude é força, virtude é essa palavra tão linda e ao mesmo tempo tão desafiadora que muita gente que quer ser santo se esquece que virtude é equilíbrio, e aí cai no extremismo. Aí a gente tem gente que abusava do álcool, e aí começa a transferir, até se a gente fizer uma leitura psicológica, esse abuso do álcool para um abuso e um vício religioso e um abuso talvez até espiritual. Então, existe uma transferência até de situações e uma vivência errada da fé.
Eu tenho muito para mim assim, que na minha vida eu preciso fugir dos extremos, eu não quero ser uma pessoa extremista, em hipótese alguma. Eu quero ser uma pessoa equilibrada em tudo, e eu defendo isso, e paga-se um preço, inclusive, para falar disso. Porque, como assim? Isso é se posicionar. Isso é se posicionar com coerência, com equilíbrio. Não pode ser isso, não pode ser isso. Você falou de política, de direita e de esquerda, né? Por exemplo, a questão da igreja. O que a igreja fala? Bento XVI, nessa carta que a gente citou no outro programa, Deus Caritas Est, Deus é amor, ele cita uma frase que diz o seguinte: Deus não faz a igreja não faz política em primeira pessoa. Deus não faz política em primeira pessoa? Como assim? Não é Deus, na verdade é a igreja, né? Então a igreja não faz política em primeira pessoa. A igreja não faz política em primeira pessoa, mas luta por causas sociais. É isso. Então, não é que a gente não tem que lutar pela justiça, causas sociais. E é isso, o pobre, justiça social, isso não tem que ser bandeira de um partido, né? Então, eu acredito... também da igreja. Então, assim... A solidariedade. A solidariedade, a fraternidade. Gente, isso é bíblico. Então, aliás, a igreja trabalha com isso há 2000 anos. Jesus disse que é para vestir os nus e dar comida para quem tem fome. Isso, Mateus 25. E, infelizmente, alguns partidos acabam pegando, né, uma situação ou outra e tomando como se você precisasse pagar um pedágio para essa linha, ou se você tratasse desse tema, você dessa linha. Não. Tanto que, por exemplo, eu já falei aqui num outro momento que eu fiz ali a narração do CAT, isso. Da doutrina social da igreja para os jovens, né? Junto com da Conferência Episcopal Austríaca, né? Esse, o Ducati, eles fizeram, eu não sei se é de lá, da Conferência Austríaca. E eles fizeram esse compilado. Então, assim, o que a igreja acredita sobre doutrina social? Está ali. Quais são as linhas políticas? O que é o capitalismo? O que é em pergunta e resposta, inclusive, né? Tudo muito, muito simples. Então, assim, o que é o meu posicionamento? É esse. E eu estou fazendo isso por quê? É porque eu quero reverberar, ecoar e catequizar também e abrir a cabeça das pessoas para que a gente possa... Existe esse jeito, existe esse meio. Porque hoje, nessa coisa de trend, tendência, o que está rolando na internet, as pessoas muito rapidamente emitem opiniões a respeito de temas que elas não sabem, e aí para poder viralizar, então a gente tem que tomar muito, 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 muito cuidado. Pois é, nesse sentido, eu poderia dizer, o Diego Fernandes é uma pessoa radical. Radical e não radicalista. Porque qual é a diferença? O radical, ele tem raiz e tem asas. Ele consegue voar, ele consegue fazer no campo da igreja, né, que é o que a gente está falando. Okay. Ele ama a sagrada tradição, mas ele entende que precisa lá com o Concílio Vaticano II do adjornamento fazer... Ele não é tradicionalista. Ele ousa fazer a tradução, então a sagrada tradição e a tradução. O tradicionalismo, ele na igreja tem muita coisa linda. Eu sou um amante do... Gostei dessa, tradição e tradução. Tradição e tradução, né? Então ama a sagrada tradição, que é uma... Então ele ama a Bíblia, a Sagrada Escritura, a sagrada tradição, e ousa fazer a tradução disso. A santa tradução. A santa tradução, esse adjornamento. Falando sobre conservadorismo, que tem a ver com postura também política e também tem a ver com uma questão da igreja, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitos criticaram uma certa linha, dizendo assim, olha, não vamos destruir a igreja, vamos usar a estrutura da igreja para colocar as nossas ideologias. Isso falava-se, por exemplo, da esquerda. E a direita acabou fazendo também. Aqui a gente não quer fazer política, não quero fazer partidarismo, e a igreja não vai fazer partidarismo, e não é isso. Eu só quero fazer uma reflexão, que a gente tem que tomar muito cuidado para que o partido XYZ ou a linha não use as estruturas da igreja para campanhas mas aí seria como panfleto. Política em primeira pessoa. Isso, e é isso. Então, a igreja não faz política em primeira pessoa, igreja não é palanque. Púlpito não é palanque. Entendi. E, infelizmente, nós vimos muitos seduzidos por esse discurso. Quer entender o que é o marxismo? Vai lá na doutrina social, está lá. Desde a Rerum Novarum. É isso.
Então, a gente não pode esquecer disso, né? E não ter medo de falar dessas coisas, né? E cuidar com interpretações muito apressadas sobre a vida, sobre esse tempo, sobre tudo, sabe? Sobre o que a gente vive. Então, essa questão de equalizar, de conciliar os contrários, né? O padre Fábio de Mello gosta de falar, né? De conciliar os contrários, né? Ele tem aquela música Contrários. Eu acredito muito que a gente precisa aprender a dialogar, porque senão a coisa a gente fica vai perder amigo, vai perder pessoas, vai perder a paciência. Não precisa, sabe? Eu acho que a gente pode conversar. Quem está nos acompanhando talvez não saiba que, para quem é músico, como Diego e eu somos músicos, o equalizador é uma coisa absolutamente fundamental. Porque a gente, quando grava uma música, talvez nem todos saibam, você grava a bateria, você grava o contrabaixo, tudo separado. Pode até tocar junto, mas cada um está numa pista, num canal, não é? E quando chega no final, você tem uma massa sonora em que algumas coisas devem ficar mais na frente, mais forte, mais perceptível, e outras têm que ficar mais atrás. Então, se você colocar um baterista para equalizar, talvez ele vai colocar a bateria lá em cima e a voz do cantor lá embaixo. Aí chega o cantor e diz assim, cadê minha voz? Vamos equalizar. Mas aí não tem só asa e raiz, tem 20, 30 pistas. Né? Mas a gente pode pensar em grave, médio e agudo. Claro, daí vai ter o subgrave, enfim, né? Mas assim, as frequências, a gente poderia pensar nisso também, de equalizar, de entender, poxa, peraí, quando que eu tenho que ir um pouquinho para trás? Quando que eu tenho que me posicionar? Se eu pego uma mesa de 30 canais e transfiro ela para fé, esperança, caridade, só para falar de 3 virtudes teologais. Depois eu pego fortaleza, temperança, prudência e a 4ª virtude cardeal, qual que é? Que eu esqueci, fortaleza, temperança, a justiça. Tá, essas 4 virtudes cardeais, que são tipicamente humanas, que se conquistam pela repetição do mesmo ato, como diria Aristóteles na Ética Nicômaco, que você já citou aqui, e as virtudes teologais, porque são infusas. Então você tem o equalizador, fé, esperança, caridade. A pessoa vai me dizer, mas põe a fé na frente, põe a esperança na frente, aí vai pondo tudo na frente, fica um pastel. A gente falou da justiça também, então tem que ter a justiça social, a gente precisa lutar. Senão não vai ter a bateria, ou não vai ter aquele sonzinho que ninguém nem percebe, mas que se tirar, faz falta, que é a prudência. Santidade, fala de santidade, o pessoal cuida do pecado pessoal, mas e o pecado social? Aquilo precisa me chamar a atenção também. O que eu estou querendo mostrar é que tem, para nós músicos isso é claro, não sei se para você está sendo claro, que o equalizador, ele tem um canal para cada um dessas pistas, e cada uma tem que ter agudo, médio, grave, volume, né? Então uma pessoa pega assim, coloca a fé e o resto tudo para baixo, ele vira um fideísta, que o Bento XVI critica, né? Fideísta, para ele a fé é crença em algumas verdades, e aí ele, em nome da fé, ele mata. Olha só, em nome da fé matar? Claro, porque ele só tem fé, né? Eu sempre digo que fé demais não cheira mal, bem. não cheira bem, né? Ou então ele pega, tira a fé e põe a esperança. Aí ele é uma pessoa que só acredita nas coisas depois que morrer, lá no céu. E aí desvaloriza esse mundo, por exemplo, uma pessoa apocalíptica demais e não entendeu a tendência então ele tira a fé, desse já e ainda não. O paraíso começa aqui, a gente precisa implantar o reino de Deus aqui também. A gente precisa trazer isso, né? Então, esse já e ainda não, o reino de Deus está aqui. Dava um belo livro, hein, Diego? Dava um belo livro. O Equalize. Equalizar. Você falou de Aristóteles, ele deu 10 livros para o filho. O Ética Nicômaco é o quê? Ele pegou 10 livros e deu para o filho e disse assim, pega aqui é o Nicômaco, é o filho dele. E aí, vamos lá, ser amigo, fazer o bem, saber escolher, cultivar o amor, valer-se da razão, valer-se do coração. Ele não fala de fé, ele fala das virtudes, né? É anterior a Jesus Cristo. E então, veja, tanto que São Tomás de Aquino bebe
dessa fonte, né? Muitos seminários, para uma curiosidade, o pessoal fala, ó, esse seminário é aristotélico-tomista, então a linha daquele seminário segue a linha mais aristotélico-tomista. Né? Hoje em dia tem até uma linha da psicologia, que tem uma pós-graduação, agora o pessoal está fazendo psicologia tomista. Né? Então, a gente pode entender que fé e razão, quando eu coloco só a fé, eu acho que é interessante a gente colocar, mas tem que ter a razão. Fides et ratio, lá do nosso amado João Paulo II. A fé e a razão são o quê? Duas asas para a contemplação. Se eu pego essa ética e eu faço isso dali, eu vou ser amigo, eu vou cultivar o amor, eu vou fazer o bem. Aí eu vivo talvez o que Santo Agostinho falou. Faz o bem e faz o que tu quiseres, né? Como é que a frase dele é? Diligere quod vis fac. Ama e faça o que você quiser. Ama e faz o que você quiser. Por quê? Porque quem vai amar não vai prejudicar o outro. Quem vai amar vai fazer o bem. Quem ama não vai destruir a pessoa, não vai matar. Então, a pessoa tem tanta fé, mas esqueceu do amor, porque como é que vai matar o outro, vai destruir o outro, vai falar mal do outro? Quer dizer, eu posso criticar o outro, falando da internet lá. Quando? Eu posso criticar, só para fechar, padre. Eu posso falar mal do... Eu pego e falo mal do outro, eu agrido o outro, eu firo o meu irmão e não meço consequências para quê? Em nome da fé? Será que está defendendo a fé? Não sei. Agora, resumindo, o equilíbrio, que em grego é praís, já que estamos tanto em grego, latim, né? Praís, esse equilíbrio que traduz como Jesus manso e humilde, né? Essa mansidão é praís, equilíbrio, é um coração equalizado. Tem o lado teológico dessas virtudes, etc., moral, né? Mas tem também o lado humano, não é? Dos canais, estamos falando agora de uma mesa já de 64 canais, que tem também o lado humano. Veja, tem o lado que a gente falou aqui, de igreja, etc., mas tem o lado humano. No segundo bloco, vou tentar tirar aqui de dentro do psicólogo quais são os canais humanos que têm que ser administrados, mixados, equalizados para chegar a um equilíbrio e, quem sabe, até a felicidade. A gente volta já. Diego, no primeiro bloco nós falamos muito sobre equilíbrio, equalizar, mixar a vida, né? É uma das suas místicas, a sua empresa se chama Equalize, né? Você ajuda as pessoas a fazer isso enquanto psicólogo, mas você também é uma pessoa de fé. Ok, como que uma pessoa humanamente pode chegar a essa felicidade? O Papa Bento XVI tem uma frase que eu queria ter dito, mas ele falou, é dele, né? Santidade é felicidade. E depois o Papa Francisco desenvolve isso na carta Gaudete et Exsultate, alegrai-vos e exultai, sobre santidade. Mas no fundo, santidade é felicidade. Jesus disse, bem-aventurado. Essa carta do Papa Francisco. Agora, né? Gaudete et Exsultate. Alegrai-vos e exultai, que é das bem-aventuranças, que são caminhos de felicidade. Então, a felicidade é um conceito já da antiga Grécia, da filosofia platônica e tal. Como chegar nesse estado de equilíbrio, que alguns diziam assim, a imperturbabilidade, a ataraxia. O que é o Beatus? Feliz. É o feliz, uma pessoa feliz. Então, quer dizer, para ser santo, antes você tem que ser feliz, no caso, né? Agora, humanamente... Humanamente? Qual que é o segredo da felicidade, da equalização, da música, da pessoa ser uma música bem mixada? A psicologia, durante muito tempo, e aí eu digo desde ali do 1900 até a década de 50, caminhou-se tendo centralidade, patologias, doenças, diagnóstico. O que estava errado. E aí houve a psicologia positiva, o Rogers, como eu disse num outro programa, foi lá em Harvard e criticou, começou a olhar, peraí, a doença não pode ser o centro, o ser humano é o centro. Então, a abordagem centrada na pessoa é uma das linhas. E aí a gente, ao invés de doença, a gente tem que falar de saúde. Então, vamos cuidar de saúde. Qual é o conceito de saúde da ONU ali? Qual é o conceito de saúde? O ser humano é biopsico, social e espiritual.
Eu falei da ONU, é a Organização Mundial da Saúde, da OMS. Eu confundi a sigla. Então, a Organização Mundial de Saúde fala o quê? O ser humano, ele é bio, psico, social, é um equilíbrio. O que é a pessoa saudável? É quando a pessoa tem um equilíbrio dentre essas partes, inclusive a questão espiritual. Então, como que seria, de uma maneira assim, então, prática? Bio seria o corpo. Bio, psico... E quando eu falo psico... Seria os sentimentos, a alma, né? A interioridade. Pode ser. A interioridade. A alma, né? E aí você... Biopsico... Psique é alma, e o psico seria essas questões de sentimentos, de emoções. Você falou biopsico... Social. Biopsicossocial. Tá, os relacionamentos. E espiritual também. Então, e essa questão da espiritualidade, que é uma questão de conexão para que é a transcendência. Okay. Então, eu venho, as pessoas, percebe-se o quê, né? O Viktor Frankl, por exemplo, fala disso, né? A presença de Deus ignorada. Você que é doutor, fez 3 doutorados, o doutorado do Viktor Frankl é a presença de Deus ignorada. Então, ele fala não só da ideia de Deus, mas como que a espiritualidade também é importante. Existem muitos escritos sobre espiritualidade, psicologia e espiritualidade. Muitos, né, na psicologia. Falando como uma receita de felicidade, isso preocupou a psicologia durante um tempo. Eu falava da psicologia positiva. A gente faz pesquisa que se chama longitudinal. O que é esse tipo de pesquisa científica? É uma pesquisa que acompanha grupos de coleta durante muito tempo. Então, tem uma pesquisa em Harvard que ela acompanhou pessoas, e ainda essa pesquisa ainda está aberta, de 94 anos. Perguntando justamente o quê? Sobre essa pesquisa, é sobre bem-estar e felicidade. Perguntando para as pessoas e fazendo relatórios, e aí fizeram com os pais, depois com os filhos. E aí, resumindo, tem muita coisa, mas assim, resumindo, bons relacionamentos. Quem eram as pessoas mais saudáveis e que tinham essa felicidade e esse bem-estar? As pessoas que tinham bons relacionamentos. Se a gente voltar num dos nossos programas, a gente pode voltar aqui, lá na nossa definição de amor, na relação com Deus, essa antropologia. O R do amor, relacionamento. Isso. Então, essas relações, elas têm muito a ver com, então, como eu me relaciono comigo, como eu me relaciono com o outro. Precisa cuidar disso. E eu acho que a gente tem que ser um pouco mais prático nessa relação de virtude e de equilíbrio. Parar com essa coisa de, às vezes, criar toda assim, uma história. Meu Deus. Gente, peraí. Cuida do teu relacionamento com a pessoa. Ô Diego, você acha que Feuerbach, né? Sim. Quando ele falou assim, o homem é aquilo que come. Eu não concordo quando isso é absolutizado. Mas o Padre Ney Brasil... Saudosa memória, lá em Florianópolis, que você grande conheceu. Grande compositor. Tradutor de Bíblia, né? A Bíblia, acho que da CNBB, ele teve auxílio à tradução. Mas Padre Ney Brasil dizia, se ele tivesse se referindo à Eucaristia, eu até concordava com ele. Olha que genial. Em relação a qual frase? O homem é aquilo que come. Ah, sim. Nós eucaristizamos. Então, ou seja, quando eu comungo, que eu recebo Jesus na Eucaristia, eu tenho certeza que esse relacionamento vai ser salutar. Alguns até chamam salutares hóstia, né? Hóstia salvífica e saudável, né? Agora, nem tudo o que eu como me faz bem. A gente que está em viagem, né? Que perigo. E, padre, você falou das igrejas e também da Eucaristia. Em algumas igrejas tem uma frase, aquela frase em latim, né? Mens sana in corpore sano. Né? Mente sã em corpo são. Para citar música, já que citamos o Padre Ney Brasil, seja bem-vindo Espírito Santo, meu coração é o teu lar. Eu sou um templo, um recorte do céu. Então, quando que uma pessoa é saudável? Quando ela cuida do seu corpo, quando ela se cuida. Lá no livro... tem um relacionamento seu consigo mesmo. Isso, e aí eu consigo cuidar do outro. E aí eu consigo cuidar da terra. Eu consigo cuidar desse planeta comum. Então eu cuido. E esse cuidado, a palavra cuidado, para citar o latim também, significa cura. Então a palavra cuidado em latim é cura. Então, o segredo seria cuidar dos relacionamentos, ou seja, curar os relacionamentos. O segredo é cuidado, eu diria. Mas eu estou aqui pensando,
você me perdoe, né? Eu vou voltar àquela psicologia da doença, né? Mas por quê? Porque nós vivemos num mundo doente e estamos sendo bombardeados por veneno a todo momento. Então, hoje a velocidade da informação, seja na internet, no aparelho, no dispositivo, aqui vem a coisa boa, vem a mentira, vem não sei o quê, a gente vai comendo, né? Vai comendo, vai comendo. Será que nós não temos o perigo de chegar numa espécie de diarreia psíquica, não é? De modo que eu estou pessimista, eu não acredito mais em nada, eu estou cético e por fim eu estou infeliz. Por quê? Porque eu comi um negócio que me fez mal e aí no dia seguinte eu estou sem fome. Por quê? Porque eu estou passando mal, eu não comi um negócio que não fez mal. Isso me influenciou. Isso que o senhor está falando é muito interessante. Por exemplo, quando um paciente vem no meu consultório, a primeira coisa que eu olho, isso aqui falando de uma maneira muito prática, né? Vamos lá, a pessoa está com, muito assim, me diz uma coisa, anamnese, né, que a gente vai fazendo uma investigação. Como é que está o exercício físico? Está fazendo exercício? Não. A pessoa estava muito triste, mas não está fazendo exercício. O exercício libera serotonina, o hormônio do bem-estar. Aí a gente olha o que a pessoa está comendo, né? O que você come? Você come fruta, você não come? Como é que é a tua dieta? A pessoa não come bem. Então, a pessoa não come bem. Você dorme bem? Não durmo bem. Se ela não dorme bem, não libera melatonina. Então, essa parte orgânica, essa parte do corpo, do cuidado com o corpo, é uma coisa muito essencial e básica, até para a gente fazer orações também. Se tu não cuida com o teu corpo, tu não consegue rezar direito, né? Então, eu preciso, aquela frase, glorifica a Deus com a tua vida, também glorifica a Deus com o teu corpo, né? Interessante, né? Vamos levantar a mão e vamos ir por essas vias, né? Você teve no seminário, né? Eu também, a minha vida de formação toda, 17 anos e depois não sai do conventinho, né? Não saí de Taubaté e agora estou aqui no Instituto, mas enfim, a vida no seminário, ela é altamente equilibrada nessas dimensões. Muito. E tem gente que diz assim, deve ser horrível a vida lá. Eu só vejo o seminário feliz. Vai num convento de clausura. E olha só que curioso. Que felicidade que aquelas freiras estão. Chuta que grupos de controle que pesquisadores de universidades dos Estados Unidos preferem quando vão fazer pesquisas? Freiras. Tem várias pesquisas de bem-estar. Por quê? Porque é um grupo controle justamente por isso, por conta do equilíbrio, por conta do equilíbrio e da rotina. Então, para você estudar as diferenças entre um ser humano as variáveis são menores. Variáveis, muito interessante. Tem várias pesquisas, inclusive, sobre felicidade nisso. E não tem uma causa espiritual, é uma causa humana, que aquele grupo está ali justamente com tudo equilibrado, entre aspas, né? Porque tem uma série de situações que a gente precisa considerar. Mas veja, eu sempre olho essa questão. Será que a pessoa está comendo bem, está dormindo bem? Aí outra coisa, eu tenho pacientes, por exemplo, passaram dos 30 anos, né? Então, será que o hormônio, a pessoa anda muito rápido, brigo muito com meu marido, não sei, peraí, vamos lá. Vamos ver a questão hormonal, então, alimentação, exercício físico, comida, questões hormonais, então essa parte da saúde, eu rezo com o meu corpo, mas a gente está falando aqui de um conceito psicológico, o bio tem que estar ali, o psico também. E aí depois, você falou da mente, o que a pessoa tem alimentado? Que tipo de conteúdo que a pessoa está vendo? Para entender se esse pessimismo, de onde ele vem. Citando uma coisa sobre o pessimismo, padre, que é interessante, muitas doenças têm como sintoma o pessimismo e uma ideia negativa da vida. Por exemplo, depressão é um sintoma, ideação suicida e visão negativa sobre o mundo. Se a pessoa está medicada e ainda está nisso daí, precisa tomar cuidado e precisa rever. Isso não é que você tem depressão só porque você é pessimista, mas pode ser um sintoma. Então, a gente tem que ir olhando isso tudo. E isso acaba influenciando o quê? O teu jeito de rezar. Então, não é só rezar, não é só fé. Porque isso, mas eu não vou lá no psicólogo, não vou isso aí, não, eu vou só rezar, Deus vai me curar. Mas será que isso não é também um jeito de Deus te curar? Você só aceita ser curado por Deus se for do teu jeito.
Então, eu acredito que as pessoas precisam abrir a cabeça até pela como que Deus pode orientá-las. Vou fazer uma pergunta bem básica, assim, talvez essa reflexão tão interessante, tão útil, né? A busca da felicidade. Em outros tempos falava-se muito de higiene mental. Né? Hoje eu acho que isso daqui precisa, por exemplo, a pessoa vai fazer um jejum porque ele precisa se liberar de um monte de coisa que estava ruim lá dentro do corpo dele. Então, depois ele vai se sentir bem. Né? Agora, assim como tem uma higiene no corpo, tem uma higiene também psicológica, uma higiene mental. Por exemplo, um hobby pode ajudar a pessoa a limpar a sua cabeça desse monte de lixo que hoje a gente recebe bombardeio de lixo o tempo inteiro. Com certeza, até lidar com o estresse também. Né? Por exemplo, o cortisol, ele demora mais para ser absorvido do que a serotonina. Justamente por isso que a gente precisa trabalhar a nossa cabeça e o nosso corpo para produzir também serotonina. E uma das coisas interessantes, fazendo o link com a fé, gratidão, louvar. Louvor liberta, o pessoal da renovação gostava muito e gosta de falar isso, né? Falando cientificamente, quando você agradece, não é que você está dizendo que está tudo certo, você não está olhando a realidade, mas você está agradecendo e tem uma mente para louvar, mesmo na dificuldade, você está liberando serotonina, que seriam o quê? Que é o quê? Que são os hormônios de bem-estar. Então, isso é um jeito. Agora também, há outro jeito de fazer? Sim. Relacionamentos, a gente falou. Uma outra coisa também, cara, a pessoa está ali. Por que ir para a igreja faz bem também? Porque lá na igreja, além de eu me cuidar e me curar, eu vou ter relacionamento. Às vezes a gente se incomoda bastante também. A questão social, né? Mas essa questão social é muito importante. Eu trabalho muito com meus pacientes, grupo de apoio. Pô, a pessoa está muito assim, pera lá, vamos ter um grupo de apoio, com quem que você pode contar? Por isso que relacionamento... Só está com gente chata. Só está com gente chata. Isso pode atrapalhar? Com certeza, né? Então, a pessoa tem que ter... As pessoas me perguntam assim, Padre Joãozinho, olha, eu tenho um povo tão difícil, que é só não dá, está errado. Eu tenho o direito... Você tem o direito de não se submeter a esse tipo de violência social. E às vezes a pessoa acolhe... Tem aquela fábula do porco-espinho, não sei se você conhece... Eu uso muito na minha vida. Os porcos espinhos, enfim, estavam lá, um frio tremendo. Os que ficaram muito juntos, machucaram demais, alguns morreram. Muito junto, muito grudado, o porco espinho, os espinhos pegaram um no outro. O que ficou muito longe, morreu também do frio. Então, o segredo, que é o equalize, que é a virtude, que é a distância, é o quê? É a gente achar a distância correta, inclusive dos relacionamentos. Eu não posso ficar grudado no outro e não deixar o outro viver. Criar dependência. Criar uma dependência, mas eu também não posso não me conectar com as pessoas, ficar completamente isolado. Isso vai me fazer mal. Né? Então, é muito importante a gente ter apoio. Outra coisa interessante, esse apoio, ele tem que ser um apoio, ele não é a minha referência. Então, as pessoas, elas não decidem a minha vida. A grande dificuldade de ter um amigo é um amigo que me respeita, que me ouve e que não decide por mim. As pessoas, quando ouvem o problema das outras, elas fazem o quê? Elas querem direcionar as outras e querem dizer, não, por que tu não separa? Ou por que tu não faz tal coisa? Ou por que tu não vai lá? Não, calma, escuta a pessoa sem direcionar a vida dela. Então, calma, deixa o outro decidir ser responsável por ele mesmo. E às vezes a gente é tentado em contar a história e dizer, padre, diga aí, o que eu faço? Equalize biopsicossocial, só falta agora trabalhar o espiritualmente, a equalização espiritual. Nós temos mais um bloco, vamos voltar com o Diego Fernandes, essa é a terceira vez que ele volta aqui conosco, e para terminar, em chave espiritual, eu já vou deixar uma perguntinha: como exercitar a hora de desligar? Nós vivemos um mundo plugado, ligado, e ninguém desliga, né? Vai para a cama já com o celular e fica ainda entrando nas redes e respondendo até ser vencido pelo sono, e na hora de desligar até dá pânico de ficar off, né? Vamos voltar dentro de um minuto para mais Diego Fernandes.
Neste terceiro programa com o Diego Fernandes, estamos explorando os saberes e os sabores do psicólogo. Passou o cantor por aqui, o católico, passou aqui o pai, passou o marido, passou a pessoa com TDAH, passou todos os seus dramas, desfilaram aqui. Agora, nós estamos fazendo uma espécie de terapia, encontrando o equilíbrio, o equalize, né? Equalizar as dimensões biológicas, psicológicas, sociais, e agora vem a dimensão espiritual. Parece que vivemos numa sociedade totalmente neurótica, frenética, estressada, apressada, fala-se até do síndrome do pensamento acelerado, não é? E será que o equilíbrio passa pelo desligar? É importante, num determinado momento, desligar tudo. Férias. Às vezes, as pessoas fazem férias e voltam mais cansadas, né? Como que é isso? O lazer, o descanso. E no 7º dia, Deus descansou. Para o equilíbrio, o descanso. Eu lembrei de um artigo, e o Joseph Pieper fala sobre as virtudes também, né? Valeria a pena dar uma olhada. Quem gosta muito dele é o Jean Lawande, da USP. Isso, e ele fala sobre o Deus Ludens lá, que é o Deus que brinca, né? Então, assim, aí citando o São Tomás de Aquino também e tal, enfim, ele é de uma maneira magistral, né? O professor ali, o professor Jean Lawande, inclusive foi o seu orientador de doutorado, né? Na USP. E ele fala disso, e eu acredito muito nessa coisa lúdica e de brincadeira e de alegria e de prazer, e aí isso a gente encontra também no espiritual. Esse espiritual que me consola, esse espiritual que, ao invés de me alienar, porque às vezes acontece isso. O que é o alienado? É aquele que está alheio à realidade. Então a fé, ela não pode me tornar alheio à humanidade. Vou lembrando de um padre aqui, eu acho que o nome dele era João Leon Deon. João Leon Deon, que é o fundador dos Deonianos. Numa mão a Bíblia, na outra um jornal. Então a pessoa, ela não está alheia, ela não está alienada. Essa espiritualidade, sim. Essa é a espiritualidade que equaliza. Essa é uma espiritualidade que conecta. Essa é uma espiritualidade que tem raízes e que tem asas. Então, a gente precisa ter essa conexão com as coisas que estão acontecendo com a gente, né? Então, que conexão que eu tenho? E aí, pensando, eu lembrei também, até anotei aqui, de um livro do Antônio Spadaro, que esteve aqui. A gente teve uma conferência aqui um jesuíta, né? Ele trabalha com o Papa, tem uma revista, né, Civiltà Católica. La Civiltà Católica. Isso. E ele tem esse livro, Cyber Teologia, e ele disse uma coisa que eu nunca tinha ouvido e eu gravei. Nós, antigamente, entrávamos na internet, hoje nós não entramos mais na internet. Não existe mais esse liga e desliga. A era digital é uma era marcada por conexão. O tempo inteiro. A gente tem pânico de desligar, porque vai estar fora do mundo. A gente tem até a FOMO, né? Que é esse pensamento que eu vou estar fora da trend, eu vou estar fora do que está muito em moda. Então, a gente não consegue desligar, né? Existe isso. Mas não se entra mais na internet, mas eu acredito que a gente pode pensar a maneira que a gente se relaciona com a internet, pensar a maneira que a gente se relaciona com as informações, pensar a maneira como a gente filtra e lembrar sempre. Eu lembro sempre da minha mãe, eu morando aqui em São Paulo. Lembrar que a mídia é um recorte da realidade, não é a realidade como um todo. Eu preciso não estar alheio, tem que estar lá um jornal na mão, mas eu tenho que lembrar que aquele jornal ele foi editado, tem um editor, um olhar de alguém que filtra aquela informação e escolhe. E aí o que está acontecendo nesse nosso mundo, falando dessa sua fala, citando? Um jornal que, da Ibope, é aquele que pega o boletim de ocorrência da polícia e solta aquilo tudo. Será que foi só aquilo que ocorreu na cidade de São Paulo? Lembrando da minha mãe, filho, o que está acontecendo aí? É a versão do fato. O que está acontecendo? O
Que assalto foi esse? Mãe, eu sei, teve assalto, a gente precisa se preocupar, mas não foi agora e foi lá na região X. Olha só o que eu estou, onde é que eu estou? Eu estou no encontro da igreja, tinha mais de 1000 jovens, todo mundo cantando, celebrando, pensando sobre a fé e recebendo esperança. E não estava vivendo aquele ponto. Aquela notícia. Ô Diego, então mas a gente tem que cuidar. voltando àquela questão do brincar, né? Que você passou e eu queria voltar. Brincadeira é coisa séria, né? Parece que a criança brinca e depois que a gente vira adulto, a gente é adulterado. Jesus diz, tem que ser criança para entrar no reino dos céus. Então esse céu, que é essa felicidade, exige essa característica da criança. O que a criança tem desse lúdico que deveria ser mantido no adulto? O adulto não deveria nunca perder essa característica de uma criança que é capaz de brincar. Eu vou lembrar do Lawande, então, aí, justamente. Tem uma palavra, a gente está falando de virtude, que o Joseph Pieper fala, que é justamente a gente, talvez um pouquinho próximo lá do olhar no meio do caminho e viu uma pedra, e era uma poesia, não era só uma pedra. A palavra em latim é mirandum. O que o filósofo, o poeta e a criança têm em comum? A capacidade de maravilhamento. O mirando é maravilhar-se, é olhar o comum e, meu Deus, olha que coisa linda. Então, é ter essa esperança dentro de si, mas é uma esperança com raiz, não é uma esperança alienada, uma esperança espiritualoide, não, é uma coisa que está ali, olha, eu olho, me maravilho com o olhar da criança, eu me maravilho com a árvore, eu contemplo as coisas, eu me maravilho, oh, que maravilha, né? Poderíamos citar aí depois até algum salmo ou um cântico das criaturas. O Senhor fez em mim maravilhas, de Maria. O Senhor fez em mim maravilhas. O mirando pode ser também o magnífica. Olha que Deus magnífico. A gente não pode achar que porque está tendo... Na época de Jesus tinha muito problema, tinha dilema político, tinha guerra, tinha ali situações de combates, eu digo guerra ali no sentido de combates bélicos, tinham ali naquele momento. Tinha uma série de situações e problemas sociais, enfim, tudo. Não estava criando um grupo meio fora da realidade. Não, a coisa transformou a realidade. E tal. E o cristianismo tem transformado os nossos hospitais, olha quanta coisa. Então a gente precisa olhar para o mundo que está aí, para essas notícias, e dizer: o mundo é essa notícia, mas não é só essa notícia. Na verdade, a Bíblia traduzida para português, eu não gosto muito dessa tradução, é que Maria, diante do anjo, ficou perturbada. Se você for na raiz da palavra grega, você poderia traduzir: Maria ficou encantada, extasiada, maravilhada. Os filósofos falam do espanto. Por aí, esse espanto. Que tem algo de medo, tem algo de desconcerto, de desconforto, porque eu não sei muito bem o que é aquilo, né? Um anjo, onde é que você já se viu um anjo aparecer na minha cozinha, né? Então ela ficou desconfortável. Quem é essa presença espiritual estranha que é me desconhecida? Nunca tinha aparecido um anjo para ela, não é? Mas fica ao mesmo tempo curiosa. Então a criança tem essa curiosidade natural, essa capacidade de se encantar com um negocinho de nada. Faz um brinquedinho. Daqui a pouco, olha aqui, pai, não sei o quê. É até engraçado quando a gente está viajando. Mas depois a gente se acostuma, não é? A gente fica adulto acostumado. A gente se dessensibiliza. Existe uma dessensibilização da violência, por exemplo, também, que a gente precisa refletir. Começa a ver. O mundo está assim, o mundo é desse jeito. Eu citei aqui no bastidor, eu acho que vale a pena citar esse livro, 2 conceitos. Primeiro, o conceito do Viktor Frankl, que eu não quero esquecer, que ele fala sobre um otimismo trágico. Ele diz o seguinte: o que me dá sentido na vida, que talvez tenha a ver com felicidade também, uma vida cheia de sentido, né? O Viktor Frankl, um psiquiatra de Viena, que morou em campos de concentração. Então, assim, ele não está falando uma teoria solta, ele tem ali uma situação de olhar e dizer: eu posso, diante da tragédia, ter um olhar positivo e ter otimismo. Como? Ele percebeu que lá no campo de concentração, os que sobreviviam eram esses, que mesmo diante daquela tragédia que foi um campo de concentração, a pessoa alimentava uma esperança.
né? Aí ele cita o Nietzsche, né? Quem tem um porquê suporta qualquer como. A gente precisa ter essas causas, a gente precisa ter esse otimismo diante das tragédias. E ali, mesmo no campo de concentração, aconteceu muita coisa bonita. Se a gente vê aquele filme, não é aquilo que ele está falando, mas que interessante, lembrei da criança, lembrei daquele filme A Vida é Bela, lembra? Não. Que no campo de concentração, o pai dizendo, olha só, o pai fez a criança sobreviver a partir do otimismo que ele tinha. É claro, ali, de uma certa forma, ele alienou de um pouco, eu acho. Mas a vida, ela não é mil maravilhas, mas ela tem muita coisa para a gente se maravilhar. Muita, e coisa simples. Porque senão a gente acha que a vida, você vai ter que acordar de manhã para produzir, ganhar muito dinheiro e fazer não sei mais o quê, parará. Aí aquele carro já não basta mais, a gente está muito nessa. Então, às vezes, é voltar para o simples, voltar para o essencial, acho que vai valer a pena. Voltar para a brincadeira, para o lazer, para a higiene mental. Para o que dá prazer. Para o que dá prazer. E aí, os valores espirituais mais tradicionais, não é? Na verdade, são radicais, são raízes, não é isso? Com certeza. Por exemplo, a oração. A oração cura. Cura também. O silêncio, a contemplação. Você falou que, desses programas aí, que você foi para um retiro de 4 dias de silêncio. Diego, 4 dias 4 dias em silêncio, e ali Deus me falou. Deus falou comigo, eu fiquei quieto, ele falou comigo no final, eu falei, não estou rezando. No final eu olhei para o céu e veio uma frase assim para mim: se eu organizo zilhões de estrelas no céu, por que eu não vou organizar o teu coração? Pronto. Aquilo me acalmou. Calou. Lá dentro. Padre, assim, falando de felicidade de uma maneira muito prática, assim, passando para a vida, eu perdi muita coisa na pandemia. Um apartamento aqui em São Paulo, 2 carros que eu tinha, carros bons, perdi muitos bens, fiquei com dívidas, tive que recomeçar, mas uma coisa a pandemia também me ensinou: a me contentar, não com pouco, mas valorizar as coisas que eu tinha e me maravilhar, ter esse olhar de admiração pelas pessoas. O que é a maior felicidade? Tesouro. O que é o meu tesouro? Meus filhos. Esses dias eu fiz uma brincadeira lá com a Catarina, ela disse, pai, ela gosta muito de caça ao tesouro. Aí eu fiz lá em casa, aí tu bota um bilhetinho, vai lá nessa varanda, um enigma, o que não sei mais o que, e tarará. E aí o tesouro, o que era? O tesouro, no final, ela vinha, tá, pai, mas o tesouro é você aqui, como é que é isso? O tesouro era a nossa família, a gente deu um abraço, então esse relacionamento de pai e filho, o abraço, isso era o tesouro. Então, de verdade, eu já ganhei muito dinheiro, já ganhei nenhum dinheiro, já passeei sobre diversas formas, a minha conta já teve muito e já teve menos no negativo também. Eu aprendi que valorizar as pequenas coisas, valorizar a família, e aí a gente volta no começo do programa. Felicidade é relacionamento. A gente não pode ser seduzido por dinheiro, por notícias ruins, porque às vezes aquilo ali você pode não ter nada. Você está ali. Um documentário chamado Rap, fica a dica também, estudou quais eram as pessoas, pegou e fizeram o documentário, pegaram vários estudos, quais eram as pessoas mais felizes do mundo. Pasme, o país mais feliz do mundo é o Paraguai, um deles, de um índice, já para o 5º ano consecutivo. Aí você vai olhar, Paraguai, como assim? As pessoas são mais ricas? Não é isso. Aí depois, se não me falha a memória, um indiano em condições assim precárias, carregando papelão. Esse foi considerado, no estudo, o índice mais alto de felicidade. E perguntaram para ele o que era. E aí ele, como uma criança, é que isso aqui, a água, é que não sei o quê. Você quer valorizar alguma coisa? Escassez. Uma tragédia grande que teve no Rio Grande do Sul. Pergunta como que eles vão tomar a água depois de ficar sem água tanto tempo. Como que é o relacionamento? Tem outro sentido. Tem outro sentido. Quando falta, como é que eu vou andar com o meu carro? Antes que eu tinha um carro importado, então agora quando eu estou com um carro menor e mais simples, como que eu vou valorizar? Então a gente Papa Francisco de novo, o menos é mais. Não é isso? Aí quando você tem uma vida simples, quando a gente vai para um mosteiro de clausura, depois do 3º dia, a comida é a mesma que você comia na sua casa, mas ela é mais saborosa.
porque a comida continua igual, mas a gente mudou, o paladar mudou. Saborear, você está falando de rapidez, existe, inclusive, a gente falou bastante de comida aqui, eu oriento alimentos serotoninérgicos, que são alimentos ricos, que te ajudam a produzir serotonina, né? Que é o hormônio do bem-estar, e tem um movimento também interessante que é o slow food, tem o fast food. Então eu cito aqui nesse livro, eu cito isso, que tem os relacionamentos estão fast, tudo está muito fast, está muito rápido, então a gente precisa fazer um movimento às vezes de Slow. Eu vou desacelerar um pouquinho. E para mim, que estou aqui sob esses pensamentos todos e muitas ideias, desacelerar também faz bem. Tem hora que faz bem. Por isso, um retiro. Por isso, quando eu olho, eu não posso me apressar ao ver uma notícia ruim e achar que o mundo todo está assim. Não. Eu preciso olhar. Esse livro que eu ia citar aqui, que é A Humanidade... Uma Visão Otimista do Homem, Humanidade, uma Visão Otimista do Homem. Bregman. O que ele fez? Ele pegou vários períodos da humanidade onde tinham notícias que parecia que não tinha acontecido nada de bom, ele foi revirar e disse, olha, essas notícias aconteceram. E ele pegou uma série de outras maravilhosas que aconteceram também, para dizer, isso é um recorte da realidade, não é toda a realidade. Como eu queria continuar conversando com o Diego Fernandes, vamos ter outras oportunidades, né? E o momento agora é do pessoal desligar desse nosso pensamento acelerado aqui. Nós também vamos continuar conversando em outro ritmo, como amigos, e você vai ficar com a experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti. Agradecemos ao Diego Fernandes e a gente volta na semana que vem com mais programa Rema.